Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 24. Vamos ler desde o versículo 1. Mateus 24, versículo 1, onde está escrito assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Os irmãos podem sentar. Quando nós lemos Mateus 24, nós temos um momento tão especial em que o próprio Deus está profetizando. Porque nesse momento em que Jesus sai do templo, os seus discípulos estão lá do lado de fora, e eles, aqueles pescadores galileus, estavam maravilhados com aquela construção, vendo toda aquela maravilha do templo, e eles vão dizer para Jesus: Mestre, vem ver isso, olha aquilo. Eles estavam eufóricos, e Jesus olhou para tudo aquilo, parou e jogou um balde de água fria. Vocês estão vendo tudo isso? Pois em verdade vos digo que disso vai virar um monturo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu não sei se vocês já observaram uma construção que foi demolida. Lá no Rio nós temos visto muito disso, implodindo pontes, implodiram tanta coisa para preparar o Rio de Janeiro para as Olimpíadas, que depois as coisas foram desmanchando e implodindo sozinhas, sem precisar de dinamite, de tão mal feitas que foram. Mas vamos deixar isso para lá. Mas então o carioca está acostumado a ver implosão, monturo de coisas e tudo, e quando a gente olha para um lugar onde um prédio desabou, como foi agora na Muzemba, lá no Rio, e nós sabemos que ali tem uma história. Alguém construiu e pensamos, tão difícil, tão demorado, tão dispendioso para construir, e tão rápida que vem a destruição. E quando ele disse aquilo, os discípulos se assustaram, porque era realmente a construção mais linda da época. Os discípulos ficaram pasmados e Jesus continuou andando. Saiu, atravessou o vale do Quidron, subiu para o Monte das Oliveiras e se assentou.
E ali assentados, os discípulos vêm devagar, ficam em volta dele e fizeram 3 perguntas. A primeira pergunta que eles fazem é: quando sucederão essas coisas? Segunda, que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação do século? Esses discípulos fizeram perguntas que estavam tão distantes no futuro, mas eles queriam saber naquela hora. Nós sempre procuramos saber de coisas que estão no futuro. Quando nós olhamos para o livro de Jó, a Bíblia diz que, na opinião de Jó, de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Mas Jó, de uma hora para outra, começa a fazer perguntas para Deus. Ele pergunta, até que no capítulo 38 de Jó, Deus vira a mesa com Jó e diz: chega, Jó, já perguntou demais, agora eu vou te perguntar. E Deus começa a perguntar para Jó: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se é que tu tens conhecimento. E Deus vai falando e Jó não dá uma resposta para Deus. Mas nós vemos Jó dizer que ele foi restaurado sem ter uma resposta para dar. O que significa que nós não precisamos de respostas, nós precisamos de fé. E quando esses discípulos perguntam, olhando para o futuro, eu não sei se eles viram ali o que nós podemos ver hoje. É Deus que está ali assentado para profetizar, para dizer o que vai acontecer. Às vezes nós temos, e o povo naquela época ainda mais tinha dificuldade com Jesus. São discípulos que estão aqui. E quantas vezes nós vemos na Bíblia que os discípulos não conheciam o seu mestre? Tem um momento, eu vou fazer um parêntese para nós lembrarmos, um momento em que Jesus Cristo diz para os discípulos: passemos para a outra margem do lago, e ele vai dormir. Vem tempestade, eles chamam Jesus, Jesus levanta e repreende as ondas e o vento, tudo se acalma. Ele diz: onde está a vossa fé? E a Bíblia diz que os discípulos, assustados, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedece? Quem é este? Discípulos não sabiam quem era o seu mestre. Outra vez, quando Jesus Cristo os leva para Cesareia de Filipe, quando chegam lá naquela região da cabeceira do Jordão, um lugar aprazível, onde tinha o pânteon dos deuses gregos, Jesus Cristo mais ou menos diz para eles assim: vocês estão aí no meio do povo, vocês ouvem todos os comentários. Aí ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos: eles dizem que tu és João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Você vê os discípulos com facilidade aceitavam o fato de Jesus ser a reencarnação de um pecador. Discípulos. Mas Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí eles se assustam e eles não sabem mesmo. Aí o Pai, na sua infinita misericórdia, socorre e sopra no coração de Pedro. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu que te disse, senão tu também não sabias. O restante é por minha conta. Você vê discípulos que não sabem quem são o seu mestre. Aqui
Deus está assentado ali no Monte das Oliveiras. Porque Jesus Cristo é Deus visível, é Deus palpável. Jesus Cristo chega a dizer em João 14 para Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo é Deus vestido de homem. Ele está ali. E esses discípulos fazem a ele 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação do século? E Jesus olha para eles: vede que ninguém vos engane. O que Jesus está querendo dizer? Vocês estão preocupados com muitas coisas, mas a primeira coisa para vocês abrirem os olhos é a respeito do engano. Nós lembramos que quando houve um pecado no céu, houve a queda dos anjos, mas Deus não moveu um dedo para redimir os anjos. Mas quando houve o pecado no Éden, o homem caiu. E na hora Deus publicou o seu plano, anunciou que ele ia redimir. Ele olhou para a mulher e para a serpente, aliás, olhou para a mulher e para o diabo travestido de serpente, porque o diabo é o primeiro travestido da história. Ele estava ali travestido de serpente. A mulher olhou, viu uma serpente, mas Deus sabia que era o diabo. Então você vê aí a trama do engano. E Deus disse: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o governo, a autoridade. Então Deus ali está dizendo que ele vai redimir o homem. Então o Pai é que planejou a nossa redenção. Mas então ele envia o seu Filho para realizar, para efetuar a redenção. Nós vemos Deus fazer essa promessa lá no Éden para Eva. E quando chega no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, Paulo diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude. Jesus Cristo vem, ele faz a nossa redenção completa, publicamente, entre os céus e a terra. Ele grita: tudo está consumado, não falta nada, não há nada mais para fazer. Então, como está tudo pronto, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pronto, redenção pronta. Mas tudo isso não é suficiente. A nossa redenção está pronta. O Pai planejou, o Filho efetuou, mas quem vem para aplicar essa redenção na vida de cada um de nós é o Espírito Santo. Chega a hora do Espírito Santo e ele vem para aplicar essa redenção a cada um de nós. Portanto, quando os discípulos perguntam para Jesus: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação dos séculos? Jesus Cristo está dizendo para eles: abram os olhos, atenção, vigilância, para que ninguém vos engane. Porque o grande perigo é o engano.
O engano é a tática que sempre deu certo para o diabo. Lembra que Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador que ficará no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade. Por quê? Porque você lembra que a primeira noiva, Eva, do primeiro Adão, ela disse para Deus: a serpente me enganou. Em outras palavras, eu recebi aqui o espírito do engano, o espírito da mentira. E esse espírito me enganou. E eu comi do fruto que tu dissestes que não comesses. Então, a primeira noiva cai, porque recebeu o espírito do engano. Jesus Cristo diz: eu enviarei para você, igreja, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. Está vendo? Então, ele aqui diz mais uma vez para a igreja, que ali representada nos seus discípulos: vede que ninguém vos engane. Significa que o maior perigo para nós é o engano, porque tudo que nós olhamos, precisamos prestar atenção mesmo dentro da igreja, porque senão seremos enganados. Sabemos perfeitamente que vivemos o final dos tempos. E Paulo, quando ele diz para Timóteo: sabe, Timóteo, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por seguirem ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Você diz: quem apostata da fé é crente. Mas como é que crente vai seguir ensinos de demônios? Se crente não vai no centro espírita, como que vai seguir ensino de demônio? É que ele não precisa ir no centro espírita, os demônios estão vindo ensinar nos púlpitos das igrejas. Estão vindo dissimuladamente, introduzindo heresias. A noiva de Jesus sempre foi perseguida pelo erro. Você lembra isso já no tempo de Paulo? Quando Epáfras sai do Vale do Licos e vai a Roma, na prisão onde Paulo estava, preocupado por causa da heresia, do erro doutrinado, do engano que estava devastando as igrejas do Vale do Licos. A igreja dos Laodicenses, a igreja dos Colossenses, a igreja que estava em Hierápolis. Estava entrando a doutrina do gnosticismo. Normalmente, quem não sabe sobre gnosticismo não compreende a carta aos Colossenses, porque a carta aos Colossenses é uma resposta direcionada contra o gnosticismo. Epáfras corre para Roma e vai dizer para Paulo o que estava acontecendo. E Paulo então responde para os Laodicenses a carta mais cristológica que existe. Para os Laodicenses é uma carta que ficou perdida. Lá ele escreve Éfeso, para os crentes de Éfeso, e escreve para Filemon. Mas por quê? Porque já vinha o espírito do engano contra a pessoa de Cristo. Porque o gnosticismo ensina que existem milhões e milhões de aeons, que são seres angelicais. Cada um desses aeons tem um poder. Quando esses aeons todos se reúnem, isso é Deus. Entendeu? E Jesus Cristo era apenas um aeon. Era apenas um ser angelical. Mas não era Deus. Isso é a base do gnosticismo. E aí é que Paulo entra com tudo.
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele todas as coisas foram criadas. Paulo entra com tudo para dizer quem é Cristo. Então, essa questão com Cristo é desde que existe igreja na terra. Então, logicamente que isso vai ficando mais aberto cada vez. E aqui, quando nós vemos Jesus dizer: vede que ninguém vos engane, porque o engano está aí permeado. Às vezes é vergonhoso ouvir o que as pessoas pregam. É vergonhoso. É vergonhoso ouvir pessoas dizendo abobrinha no púlpito. Mas nós temos que receber isso tudo. Então, não precisa ir no centro de macumba para receber ensino de demônios e de espíritos enganadores. Quem é que vai enganar na luz? Na luz ninguém engana. É preciso que seja encoberto. É preciso que seja capcioso. Só uma serpente, não é? Para enganar. E Jesus Cristo diz: atenção ao engano. Porque hoje você vê dentro da igreja uma igreja indiferente. Por quê? Porque rejeitou o Espírito Santo e entrou na sedução. Tudo na igreja é para seduzir. Mas Jesus Cristo diz: cuidado, porque primeira coisa ele diz: virão muitos em meu nome. Eles virão no nome de Jesus, falarão no nome de Jesus, dirão o nome de Jesus, mas dirão: eu sou o Cristo. Aí você diz: mas isso ainda não aconteceu. Que horror quando acontecer. Você já viu alguém dizer: eu sou o Cristo? A não ser aquele homem que tem um homem que tem um problema mental que ele chama o irri-Cristo, né? Mas o que é Cristo? Cristo é um pacote de soluções que Deus organizou para nos levar de volta para Ele. Olha, a história de Deus com o homem tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, Deus cria o homem. No segundo, Deus perde o homem. No terceiro, Deus resgata o homem. E Deus resgata o homem criando um pacote chamado Cristo. E quem vai investir e se revestir de Cristo é o Filho de Deus. Mas Cristo é solução. Quantos Cristos você já viu aparecerem? Muitos. Por exemplo, Napoleão Bonaparte se anunciava um Cristo, a solução para a França. Deixou a França menor do que encontrou. Acabou. Mussolini foi outro Cristo. Ele era a solução para a Itália. Não é? Saddam Hussein era o Cristo para o Iraque. Eu morei no Iraque na época de Saddam Hussein. Hitler tem uma coisa ainda, que ele é movido por um espírito antissemita, que quando a Europa obrigou a Alemanha a pagar pelo prejuízo da Primeira Guerra Mundial, pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha ficou numa situação desesperadora. Nesse momento se levanta Hitler, o Cristo da Alemanha, dizendo: eu tenho a solução, eu tenho o plano. Quem elegeu Hitler não foram os camponeses, foram os homens inteligentes da Alemanha, foram os cientistas, foram os homens cultos. E ele tinha um plano.
O plano dele era dar calote na Europa. E deu. Pegar o dinheiro da Alemanha, que estava cunhando muita moeda, e consertar e modernizar as estradas de ferro. Investir para ter um exército forte. E construir um carro popular barato que fosse forte, Volkswagen. E ele tinha o projeto dele, o plano dele, que é escrito Mein Rat. Quem sabe alemão sabe o que eu estou falando. Meu plano. Sabe como é que se diz isso em árabe? Jihad. A gente fala da jihad islâmica, sem saber que é o mesmo Mein Rat do Hitler, sem saber que é meu plano. Qual era o plano dele? Saquear os judeus, porque eram riquíssimos, pegar o dinheiro todos e arrebentar com eles. E aí estava a solução. Ele era o Cristo. Ele era a solução. Quantos outros nós temos visto? Há não muito tempo nós vimos um Cristo no Brasil. Ele tinha a solução. Fome zero. Eu acredito que ele queria fazer isso. Seria uma coisa muito boa. E a glória? Cadê? Então ele diz: virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Quantas pessoas enganadas ainda estão neste mundo? Acreditando em tantas coisas. Eu morei em país comunista 3 anos. Eu sei o que é. Porque eu vivi lá. Eu não quero aquilo para o Brasil. Eu não quero aquilo para canto nenhum. Mas você vê que ele diz que aparecerão pessoas assim, que vão abalar as multidões, vão ter seguidores e serão praticamente adorados, idolatrados, dizendo que eles têm a solução. Olha Fidel Castro, o Cristo de Cuba. Solucionou o problema de Cuba. Está lá até hoje a ilhazinha daquele jeito, naquele engano. Mas Jesus Cristo está dizendo, e o que eu quero dizer para vocês é que isto já aconteceu e continua acontecendo. Porque quando nós vemos Jesus Cristo ou qualquer outro profeta profetizando, não significa que aquilo aconteceu e acabou. Aquilo continua. É como os cavalos em Apocalipse. Veio o primeiro cavalo branco. Depois vem um cavalo vermelho. Mas quando o cavalo vermelho chega, o cavalo branco não desaparece. O cavalo branco continua. Vem o cavalo vermelho, continua o vermelho e o branco. Vem o cavalo amarelo, agora é branco, vermelho e amarelo. E daqui a pouco são branco, vermelho, amarelo e preto. Os 4 continuam, porque eles já vieram. Qual é o primeiro cavaleiro que vem? Diga aí. É o cavalo do engano. Está escrito que quando o cordeiro abriu o primeiro selo, um dos seres viventes diz, vem, e eis que vem um cavalo branco, e o seu cavaleiro vem vencendo para vencer. Foi-lhe dado uma coroa, e aí ele tem o quê? Um arco na mão. Pode olhar lá, Apocalipse 6. Tem um arco. Você já pensou um cavaleiro com um arco na mão? Até uma criança o derruba. Porque para que serve o arco? Sem a flecha. Mas ele tem a aparência de guerreiro. Esse cavaleiro representa uma falsa mensagem de paz.
Um evangelho muito parecido com o evangelho de Jesus, mas não tem a essência do evangelho de Jesus, que é a palavra. É um evangelho que vai ser pregado com uma aparência fenomenal, vai ser muito bem recebido, e ele vem vencendo e para vencer. É o evangelho da aparência, é o evangelho da imitação, é o evangelho do cristianismo sem cruz, da prosperidade material, da graça barata. Mas ele veio e veio para vencer. Você vê, e todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Quando nós pensamos nisso, tanta busca pelo materialismo dentro da igreja. Interessante, eu estava pregando numa igreja, numa cidade do Brasil, e vem uma senhora dessas que sabem muito, ou pensam que sabem, e disse assim para mim, mas ela aproveitou que tinha muitas pessoas e disse: eu tenho uma coisa para lhe contestar. Ora, se eu preguei errado em público, é melhor que me conteste em público, porque assim eu fico livre do peso de ter ensinado errado. Eu disse: pode dizer, minha irmã, você disse que Sodoma não foi destruída por causa do homossexualismo. Eu disse: olha, eu não me lembro de ter dito isso, mas se eu não disse, eu digo agora. Sodoma não foi destruída por causa do homossexualismo. Mas você sabe que existia um homossexualismo lá, existia em Sodoma, existia em Roma, existe no Brasil, existe em todo canto o homossexualismo. É pecado, pecado tem em todo canto. Mas Sodoma foi destruída pelo homossexualismo. Eu disse: isso quem está dizendo, minha irmã, é você. Mas Deus não diz isso. Lá em Ezequiel 16, eu creio que é no versículo 49, está escrito, quando Deus fala, ele diz: esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. 16:49. Qual foi a iniquidade de Sodoma? Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Está vendo? Deus diz: esta foi a iniquidade. Está escrito aqui, Ezequiel 16:49. Olha, se Deus está falando, eu só repito. Deus não está falando de outra coisa. Homossexualismo é pecado? É. Orgulho é pecado? É. Roubo é pecado? É pecado. Mas Sodoma foi destruída por essa iniquidade. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Ora, meus irmãos, é tão fácil vermos hoje o que é que a igreja está fazendo. Eu tenho 30 anos que eu comecei um projeto no Morro Dona Marta. A minha igreja é uma das mais ricas que existe. É uma igreja que nem celebra em português. A separação é tão grande. Eu tenho um projeto. Sabe qual é a ajuda que a minha igreja dá? Me chamaram de Meia, não temos nada a ver com o seu projeto, mas temos muito prazer na sua vida. Temos muita satisfação. Nos orgulha o seu ministério. E nós queremos lhe ajudar da seguinte maneira: o dízimo e a oferta que você entregaria aqui é a nossa ajuda para lá. Você não precisa entregar aqui. Já estão ajudando. Não é um negócio muito fácil? Puxa vida.
E eu, com o meu bocão, eu disse, eu não esperava mais do que isso. Porque uma igreja que investe em ações da Souza Cruz, o que se pode fazer? Mas é assim que nós estamos. Então, quando Jesus Cristo fala, nós vamos ver daqui a pouco, desse evangelho de aparência. Ele diz, cuidado para que ninguém vos engane. Primeiro cavalo, o cavaleiro do engano. Essa mensagem de um evangelho falso, que usa a Bíblia, tira trechos da Bíblia, fala de Jesus, fala da Trindade, é um engano. Por causa dele, o segundo cavaleiro que vem é a guerra. Não vem a paz, vem a guerra. E em seguida, a fome. E em seguida, a morte. Porque, como começou? No engano. Cuidado que ninguém vos engane. Meus irmãos, o mundo é uma sedução só. Nós hoje vemos perfeitamente a sedução substituindo o carisma nas igrejas. Eu olho e vejo a sedução e eu fico impressionada. E o povo bate palma e admira. Eu digo, meu Deus, o que é isso? É a própria igreja de Laodiceia. Nem sabeis que vós sois cegos, miseráveis, pobres e nus. Não enxergam. Enganados. Enganados. Vede que ninguém vos engane. Olha, o mundo é muito charmoso, no sentido de que nos atrai. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no Éden, Eva ouviu a voz de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Entra o espírito do engano e diz, não foi assim mesmo que ele disse? De toda árvore não comerás. Ele botou um não fora do lugar. E Eva foi discutir. Eva ligou a comunicação com o espírito do engano. E Eva ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do diabo, e ela seguiu a voz do diabo. O que significa que a voz do mundo é mais convincente. É interessante que o engano leva a mulher a olhar para o proibido. Olha, você olha, vem o desejo, do desejo vem a queda. Porque tudo que chega à nossa mente passa pelos órgãos dos sentidos. Passa pelos órgãos dos sentidos, você vê e você deseja. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que no tempo de todos os reis irem para a guerra, Davi mandou o general dele e ficou em casa no palácio. Aí lá um dia, depois do almoço, Davi fez a cesta dele, depois saiu passeando. Aí, tinha uma mulher tomando banho. Olha, a mulher tomando banho. A mulher tomou banho, se enxugou, foi embora. Aí ela começou a tomar banho na mente dele, porque ele já tinha captado a figura, a imagem. A imagem entrou. E tem aquela musiquinha de Vila Sésamo que diz, a imaginação fica dentro da cabeça. Com ela a gente faz o que bem quer. Com ela eu olho para dentro de mim, vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser. A mulher começou a tomar banho
dentro da cabeça de Davi. Davi sentava, a mulher estava tomando banho. Davi deitava, a mulher estava tomando banho. Até que chegou uma de tanto a mulher tomar banho, se enxugar, que ele mandou buscar a mulher, mesmo sabendo que era a mulher alheia. Trouxe o pecado que já tinha cometido mentalmente. E dali, um abismo chama outro abismo no flagor das suas catadupas. Desceu de Jerusalém para Jericó. Nós sabemos o que aconteceu. Por quê? Porque olhou. É a mesma coisa que aconteceu lá no Éden. O diabo levou Eva a olhar. A Bíblia diz, vendo a mulher, que o fruto era agradável ao paladar. Como que eu vou saber que esse fruto aqui é agradável ao paladar se eu nunca provei? Mas é o desejo. Então aí que vem o engano. O engano vem pelos olhos, ele entra. E Jesus Cristo diz, tem uma musiquinha tão simples que a gente ensina para as crianças. Cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, olhinho com que vês. Isso é tão singelo, mas é tão verdadeiro. Então Jesus Cristo manda que abramos os nossos olhos para o engano. Porque aparecerão muitos no meu nome dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui Jesus está dizendo que vai haver engano, o que significa que Satanás vai estar sempre de frente, operando no engano, porque ele sabe que dá ibope. E sabe que ele vai poder fazer isso. Então, ele diz vigilante. E ele diz certamente. Então, isso nós já sabemos, já aconteceu. E vem acontecendo há muito tempo. Não é uma coisa nova. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Meus irmãos, isso daí está mais do que resolvido. Profecia cumprida há muito tempo. Há quanto tempo os ouvimos falar das guerras? E até de rumores. Naquela época, as pessoas, os reis iam para a guerra. Hoje em dia, os presidentes mandam para a guerra e ficam no sofá vendo a guerra. Hoje nós sentamos para assistir a guerra e os bombardeios. É tão cômodo para nós sentarmos no nosso sofá, olharmos devastações, famílias dilaceradas, vidas jogadas fora, mães grávidas parindo fora da hora, crianças morrendo de fome. É tão, para nós isso virou um hábito. E outra coisa, não dá mais ibope. Quantas pessoas acham que acabou a guerra da Síria? Não acabou, a guerra continua, só que não dá mais ibope, então não está nas primeiras páginas dos jornais. A guerra da Líbia continua, a guerra do Afeganistão continua, a guerra do ISIS continua, todas as guerras continuam, elas não terminaram, elas continuam, porém, ninguém fala mais, porque não dá ibope. Nós vamos falar de um Estado que foi construído no norte do Iraque, só para matar cristãos, só para isso. Ali onde era a Torre de Babel, construíram o ISIS, só para matar cristãos. Todos os dias eles oferecem cristão para lá. Qual é o jornal que sabe? Qual é o jornal que diz? Ele diz, ouvireis falar de guerra e de rumores. Isso virou um rumor, porque não está mais nas primeiras páginas dos jornais. E por isso, quem é que está orando por isso? Quem é que está clamando? Quem está chorando diante de Deus por essas vidas? Ouvireis, ele diz isso no imperativo. Você vai ouvir sim falar, você não vai mais ver,
Porque no início você vê, depois você só ouve falar, porque não dá mais ibope. Ele disse, não se assuste com isso, porque é necessário, isso precisa acontecer. Por quê? Porque se veio o primeiro cavaleiro, que é o branco do falso evangelho, então o derramamento tem que acontecer, o derramamento de sangue tem que acontecer. Mas aí não é o fim. E aí ele diz, o que vai acontecer, que já aconteceu, eu estou falando de profecias que estão realizadas. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui Jesus Cristo, o próprio Deus profetizando, ele faz uma diferença entre nação e reino. Nação contra nação, reino contra reino. Eu estava semana atrasada na Paraíba, da Paraíba eu fui pregar em Pernambuco, de Pernambuco eu fui para o Ceará. Aí lá na Paraíba eu estava hospedada ali na frente da Praia do Bessa, e veio uma senhora e disse, irmã, a senhora já foi ao Cabo Branco? Eu disse, já, faz tempo que eu fui ao Cabo Branco, e todas as vezes que eu venho a João Pessoa, alguém me pergunta se eu quero ir. A senhora não gostaria de ir lá hoje? Eu disse, eu gostaria, você está indo aí? Eu fui lá para o Cabo Branco. Aí eu me lembrei, a gente quando estuda os pontos extremos do Brasil, a gente vê que o ponto extremo a leste é a Ponta Seixas do Cabo Branco, no estado da Paraíba. Aí eu peguei e disse, eu vou lá na Ponta Seixas, eu quero pisar mais uma vez o ponto extremo do Brasil, a leste. E ali eu disse para ela, vamos orar em voz alta. Porque nação tem ponto extremo, nação tem limite. No norte, o território brasileiro, no norte ele vai até o Oiapoque, fronteira com a Guiana Inglesa. Aqui acabou o Brasil ao norte. Ao sul, aqui é o Arroio Chuí, ponto extremo. A leste, o Cabo Ponta Seixas do Cabo Branco, pá, aqui. A oeste, a nascente do rio Javali, na Serra de Contamana. Então, uma nação tem pontos extremos, ela tem limites. Até aqui, o Brasil vai até Foz do Iguaçu, tem o rio, do outro lado já é Paraguai. Então, uma nação, ela tem limites, e você vê os limites, mas reino você não vê. Reino você não estabelece limites. Reino você não sabe onde começa e onde termina. Aqui existem dois reinos: o império das trevas e o reino da luz. Aqui. E o que Jesus Cristo diz, não é que haverá nação, ele diz, se levantará nação contra nação. E há quanto tempo nós vemos guerras, nação contra nação? Isso aí já está passado. Mas reino contra reino, às vezes nunca prestamos atenção. Quando você vê lá Jesus Cristo sendo inquirido pelos fariseus sobre como viria o reino de Deus, Jesus Cristo, com muita clareza, ele diz, não virá o reino de Deus com visível aparência, nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus vem contrário ao império das trevas. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós temos uma noção mais clara dessa questão de reino. Quando Daniel começa a orar, e Deus manda Gabriel, o anjo Gabriel, trazer a resposta. E quando Gabriel vem trazer a resposta, que ele consegue chegar para Daniel, ele diz, Daniel, homem muito amado,
Logo que aplicaste o teu coração a entender, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia, viu? Quando você ora e desiste, abre o olho. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Gente, isso me anima tanto na oração. Que Deus vai mover os céus, mandar um anjo da estatura de Gabriel, por causa das palavras de um homem pecador como Daniel e eu. Deus ouve a oração, porque Deus sempre ouve, e ele diz: Gabriel, vai lá, e dispensa Gabriel. Sabe quem é Gabriel? Eu gosto de Gabriel. Não é só aquele que anunciou a Maria, mas ele anunciou o pai de João Batista, Zacarias, não é? E quando Zacarias pergunta para ele: quem és tu? Eu sou Gabriel e assisto na presença de Deus. Você vê a autoridade daquele anjo. Eu digo: pá, não se brinca com ele, não é? Brabo. Eu gosto de anjo brabo. Ele chega e diz: por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Príncipe do reino da Pérsia resiste a um anjo do quilate de Gabriel. Lá vem Gabriel para trazer a resposta para Daniel. O príncipe do reino da Pérsia se levanta. E ele diz: mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que foi que aconteceu? Aqui nos dá a impressão de que sobre cada nação tem um principado. Principado é um espaço que é governado por um príncipe. Aqui nós temos alguns, por exemplo, o Principado de Gales. O monarca é o príncipe Charles, filho que ficou viúvo da Diana. O Principado de Mônaco, dos Grimaldi. O Principado do Vaticano, o príncipe é o Papa. E no Oriente tem muitos principados: Abu Dhabi, Dubai, Bahrein, Catar, Omã, Kuwait, mas nós chamamos de Emirados. O príncipe é chamado Emir. Então, sobre cada um desses tem um príncipe que é o monarca. Mas todo príncipe, ele é monarca de um principado. Então ele tem os seus exércitos, que na Bíblia nós chamamos de potestades. E cada exército tem os seus governadores ou dominadores. E a Bíblia fala, Paulo fala em Efésios 6, dominadores do mundo de trevas, do mundo tenebroso, porque tenebra do latim é treva. E ainda tem as forças espirituais do mal. Então esse príncipe da Pérsia se levanta e coalha as regiões espirituais da Pérsia e fechou para Gabriel não vir. Fechou. Embarreirou o anjo. E o anjo ficou lutando. Daniel ali orando. E o anjo lutando. Deus olhou, 7 dias. Deixa para lá. Depois, 14 dias, Daniel orando. E o anjo lutando. 21 dias, Deus disse: Miguel, vai lá. Miguel chegou lá, acabou, o anjo desceu. Você está vendo a luta espiritual? O que é que estava acontecendo ali? 2 reinos. O reino da luz e o império das trevas. Reinos são espirituais. Nações são materiais. Reinos são espirituais.
Mas tem uma palavra aqui que o anjo fala para Daniel, ele diz: mas agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias mais distantes ainda. E no versículo 20 ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Você está vendo? Todos os céus espirituais se fechando, porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando Jesus Cristo está avisando para os seus discípulos, vão se levantar nações contra nações. E isso nós sabemos, nós vemos, sai na televisão, a gente vê, sai nos jornais, estudamos no livro de história, mas reino contra reino, ninguém anuncia. Não tem um repórter que possa ver. O único repórter que falou disso foi João. Porque no capítulo 4 de Apocalipse, ele é convidado para ir ao céu para fazer uma reportagem. É o único repórter que já foi lá para fazer uma reportagem, vai, escreve o que vai acontecer, e Deus passa um filme para ele, ele escreve tudo, manda para nós, e ninguém lê. O que a gente vai fazer? Todo mundo fica com medo, eu não sei por que fica com medo de Apocalipse. Ai, irmã, eu não vou ler Apocalipse, por quê? Irmã, eu vou ler Apocalipse que eu quero saber quem vai ser o anticristo. Nem comece. Porque Apocalipse não é revelação de anticristo. Eu quero saber quem é a besta. Nem vá. Porque Apocalipse não é revelação de besta nenhuma. Eu vou ler Apocalipse porque eu quero saber quem vai e quem fica no arrebatamento. Então não vá ler por causa disso, porque Apocalipse não é revelação do arrebatamento. Apocalipse está escrito lá no primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Se você for nesse Deus revelando o seu filho para João mandar para sua noiva, aí você vai que vai. É uma maravilha. É para nós. É para nós. Jesus lá no final diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar todas essas coisas. É uma carta para ser memorizada por todos. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Pronto. Então, quando Jesus Cristo diz levantar-se-á reino contra reino, já chegou um ponto que nós vemos. Já está dando para ver, nunca você viu uma aparição tão forte do Islã como agora. Acompanhado de mãos dadas, casado, com uma mentira terrível. Todo mundo está anunciando por aí nos púlpitos que o Islã está num progresso, mentira, engano. Se você entra, vocês jovens que entendem desse negócio de internet, Maoz, www.maozisrael.com, entra lá. Tem um grande evangelista, cristão, irmão nosso, ele é egípcio. O nome dele é Father Zachariah. Ele tem um programa de 90 minutos diários numa rádio árabe. A Jihad Islâmica anda atrás desse homem, está oferecendo agora 150 mil dinares. Cada dinar vale $4. Pensa bem. Pela cabeça dele. Ninguém encontra o homem. Ele diz que o islamismo está em total decadência. Ele diz que todos os anos, 30
30.000 muçulmanos se convertem a Jesus na Algéria. 35.000 muçulmanos se convertem a Jesus no Marrocos. 50.000 muçulmanos se rendem a Jesus na Arábia Saudita. 150.000 muçulmanos se rendem a Jesus Cristo em toda a África muçulmana. A maior igreja do mundo está em Lagos, na Nigéria. A igreja tem 900 metros de largura por 2 quilômetros. Todos os hospitais, universidades, farmácias, supermercados, tudo são da igreja. E o povo corre na hora do apelo para aceitar Jesus. Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Reino contra reino. O Islã é o império das trevas, faz parte do império das trevas. Ele fundou um estado só para matar cristãos, não é para matar feiticeiros. Eu não estou sugerindo que os feiticeiros devem ser mortos. Não é para matar prostitutos nem ladrões, também não quero que ninguém mate esse povo. Mas é só para matar cristãos. Eu vou falar disso amanhã para vocês. Vocês vão ver que tem tudo a ver conosco. Eu estava pregando no Canadá um congresso em Toronto, na igreja New Life, com o pastor Elias Dantas. E ele ficou muito feliz quando... Ele disse que lá no Iraque, o povo é encantado comigo porque a minha conversão se deu lá. Eu morava no Iraque, na terra de Abraão, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, quando houve a minha conversão real. Porque eu cresci indo para a igreja, mas eu era crente. Não bebo, não fumo, não vou na boate, não isso, não aquilo. E achava que isso é ser filho de Deus. Lá no Éden, Adão não matou ninguém, não fumou, não adulterou, não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Então, às vezes, nós achamos que ser filho de Deus é isso. Olha, Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Meus irmãos, vocês não têm noção do que Jesus Cristo está fazendo. Eu digo para vocês, se Deus tivesse para fazer o que eu peço a Ele, Ele já tinha arranjado alguém para fazer um trabalho para cá de Marimata. Eu pegava minha mochila e ia embora para o Iraque, para terminar os meus dias lá pregando a palavra. Porque o que Deus está fazendo, o que Jesus Cristo está fazendo no Oriente Médio, as conversões são alguma coisa tremenda. Lembra que Paulo disse que Deus nos botou os judeus em ciúme com os gentios, quando o Espírito Santo vem também para os gentios? Agora quem está com ciúme de Jesus somos nós, por causa da conversão dos muçulmanos. Eu estava falando com o pastor hoje, tem uma profecia lá em Isaías, misericórdia. Eu vou ficar aqui, reino contra reino, para nós continuarmos amanhã. Mas eu queria mostrar para vocês, lá em Isaías, no capítulo, espera lá, 19. Isaías capítulo 19. Você vai ver que coisa. No versículo 21, olhe Isaías, 700 e poucos anos antes de Jesus nasceu, esse profeta judeu abriu a boca e disse essas palavras. Veja bem, Isaías 19, versículo 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor aos egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia, olhe bem, haverá estrada do Egito até a Síria, os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria,
e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Você sabe que esta profecia vem se cumprindo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Ninguém grita para dar um aleluia no meio da rua. Eu já disse que um dia eu vou presa. Do tanto que eu sou doida, que eu fico louca com essas coisas. Vocês sabem, a Assíria representa o Iraque, porque a Assíria é o norte do Iraque. A Caldeia é o sul do Iraque. Olha o que está dizendo aqui. Haverá os egípcios e os assírios adorarão o Senhor. Haverá caminho, haverá acesso na adoração. Deus, o Senhor, atenderá a adoração dos egípcios e dos assírios. Gente, lá no Iraque, eu ia à igreja. Saddam Hussein nunca proibiu. É por isso que os ayatolás tinham raiva dele. Só tinha uma coisa: nós não podíamos entrar pela porta da frente da igreja, tinha que ser do lado. Mas entrou, fazia tudo o que queria lá dentro. Batizava, cantava louvores, orava, pregava, o que quisesse. Por isso que os ayatolás tinham ódio de Saddam Hussein. No dia que mataram os Estados Unidos, conseguiu eliminar Saddam Hussein, foi o maior prêmio que os Estados Unidos podia dar para o Irã, para os ayatolás. Aí eles não sujaram a mão, foi os Estados Unidos. Mas tudo bem, não é o nosso assunto. Agora eles dizem: haverá estrada. Você sabe, tem um grupo de cantores, e no meio deles tem um brasileiro, Asaf Borba, há anos. Eles coletam dinheiro de um lado e do outro. Quando chegam num determinado mês, eles vão e alugam um subterrâneo no Cairo. E eles trazem e investem em cantores adoradores dos países árabes. E ficam um mês com eles no subterrâneo, ministrando adoração e oração e palavra de Deus. Depois eles voltam e vão adorar e fazer cultos domésticos. E o evangelho está cobrindo as nações árabes. Tudo partindo desse subterrâneo. Eu estive lá. Vocês precisam ver como Jesus Cristo está se manifestando de forma espetacular para esse povo. Eu conheço um pastor anglicano que é conhecido como o pastor de Bagdá. Ele me disse: Edmeia, ele é médico, nós fundamos um trabalho ali na fronteira do Iraque com a Síria, naqueles acampamentos que tem. E nós vamos para lá para atender pessoas. E aí a gente atende dia e noite, médicos, enfermeiras, todo o pessoal de saúde. Lá pelas 2h da manhã, ele diz: eu estava atendendo. Entra uma senhora, tinha uma fila grande. Eu disse: sim, senhora, em que eu posso lhe servir? Ela disse: não, eu não estou doente, eu não preciso de ajuda disso. Ele disse: então o que você veio fazer? Ela disse: é que o seu Yeshua, o seu Messias, ele veio para mim num sonho e me disse que eu devia vir aqui falar com o senhor, para o senhor orar comigo e me falar dele, e para o senhor me dar um livro de capa azul que está escrito e está na 3ª gaveta lá atrás. Ele disse, se tremeu todo, porque era uma Bíblia escondida.
que Jesus entregou o homem. Ele foi lá, entregou, a mulher se rendeu para Jesus Cristo. Isso é uma das coisas, porque os testemunhos são incríveis do que Jesus Cristo está fazendo. E quando eu vejo aqui reino contra reino, eu vejo Jesus Cristo dizer: entrei sim, e daí? Eu gosto disso. Eu estou vivendo, eu creio que é o tempo mais lindo da minha vida, porque eu vejo Jesus Cristo indo assim e eu vou atrás. Eu não quero nem saber. A vitória da vitória da cruz continua. Jesus Cristo não é perdedor. Reino contra reino, só que o nosso é reino vitorioso, vencedor. Quando você vê isso acontecer, eu não sei se vocês assistiram aquela entrevista do pessoal, dos repórteres da CNN, lembram que saiu quando o ISIS estava enforcando aqueles pilotos do Egito? Que teve um que tinha 23 anos, ele foi enforcado sozinho, na frente das câmeras. Eu gosto de assistir BBC e eu gosto de assistir CNN. Pois você sabe que os repórteres de CNN foram lá na casa da família desse rapaz no Egito. Eles moram em Alexandria, a gente chama Escandria, lá eles chamam Escandria. E eles botaram tudo e fizeram uma covardia. Chamaram a mãe do rapaz de 23 anos, que tinha sido degolado, perguntar para ela como a senhora se sente depois do ISIS ter feito isso com o seu filho. Ela disse: eu não sou digna de ter parido e criado um filho para morrer pelo nome de Jesus. Quebraram a cara. Eles disseram que a mulher enlouqueceu. Eu ainda tenho umas 5. Se Jesus me achar digna. E os 5 lá olhando ela dizer aquilo. E ela olhando assim para o céu. Eles disseram que a mulher enlouqueceu com a morte do filho dela. Entrevistaram uma menina na fronteira da Síria com a Jordânia. A menina de 9 anos. Você tem brinquedo? Não. Foi tudo perdido na guerra. Você vai na escola? Não tinha nada. O que você deseja que seja feito com esses homens que fizeram isso tudo para você? Que Jesus Cristo salve eles, que eles conheçam Jesus. A menina, está tudo contaminado. Olha a vitória do Evangelho. Eu vejo aqui o reino de Deus invadindo. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos em plena guerra de reinos. Nunca foi tão visível, quase palpável, reino contra reino. O império das trevas e o reino da luz. Nós estamos em pleno momento de reino contra reino. A Bíblia diz que, reino contra reino, haverá fomes. Ele diz fomes. Há mais de 20 anos. A fome já é o segundo maior causador de morte. Fome. Às vezes nós pensamos em fome como aquela dorzinha que dá no estômago lá pelas 11h30 da manhã, né? Não, a fome é muito pior. A fome é assim. Ela chega numa família, o pai que sempre trabalhou está desempregado. Então aquelas pessoas que comiam um pedaço de carne por semana vão ter que cortar a carne. Acabou a proteína. Mas ainda dá para comer um ovo. Daqui a pouco só tem o feijão com arroz. Daqui a pouco só tem o macarrão. Então uma mulher grávida, ela não tem condição de ingerir os nutrientes necessários para a formação de uma criança. Nasce uma criança deficiente do ponto de vista nutritivo. Essa criança que nasceu com deficiência
ela vai ser péssima na escola, porque ela tem déficit de atenção. Ela não aprende como as outras crianças. Ela tem problema para enxergar, 1000 problemas. A fome que a mãe passou já afetou a criança, que vai afetar outras. Eu tenho visto meninas de 12 anos secas, grávidas, só no crack para matar a fome. Semana passada eu estava em Recife e encontrei um amigo, irmão meu, lá da igreja. Me perguntou como é que está a casa de Marimata. Eu disse, está indo, graças a Deus. Ele disse, irmã, ele tem uma loja de artesanato no mercado municipal de Recife. Ele disse, irmã, eu saí, não dava tempo de comer outra coisa, eu fui assim, numa lanchonete, pedi para o rapaz fazer um bom sanduíche para mim, botar um suco de laranja. Aí eu sentei para comer, veio um menininho assim, devia ter uns 6, 7 anos, desse cheira cola. Eles vêm com a garrafinha deles na mão, cheirando cola, e disse, ei, moço, me dá um pedaço do seu sanduíche. Estou com fome. Ele disse, você está com fome? Estou. Ele disse, dá, eu não dou, mas eu faço uma troca com você. Se você me der sua latinha de cola, eu lhe dou um sanduíche igual a esse, e você escolhe o suco que você quiser. O menino disse, eu dou. Disse, então me dá. O menino deu o vidro de cola para ele. Ele chamou o garçom e disse, olha, você pega essa lata de cola, destrói para jogar no lixo, mas destrói. E eu quero que você traga um sanduíche igual esse aqui, para essa criança. Qual é o suco que você quer? Ele disse, igual o seu. Disse, então um suco aqui para ele. O menino ficou assim. Daqui a pouco vem o garçom. O menino pediu uma faca. O garçom deu. Ele pegou o sanduíche bem no meio e partiu. E o Rubinho, esse nosso irmão da igreja, pensou, ele vai levar para casa. Ele pegou a metade, foi lá e deu para o cachorro. Porque lá todo mundo que vive na rua tem que ter um cachorro que o defende contra o ataque dos mendigos maiores, que vem para estuprar, que vem para fazer qualquer coisa. Deu para o cachorro. O Rubinho disse, que isso, rapaz? Você vem para mim e diz que está com fome. Eu lhe pago um sanduíche igual ao meu, você vai dar para o cachorro? O menino olhou para ele, mas é que ele também está com fome. Ele também está com fome. O Rubinho me disse aquilo chorando. O Rubinho disse, eu me senti envergonhado. Só quem pode sentir a fome do outro é aquele que tem um coração sensível. Que coisa! Então a fome, ela prejudica, ela vai muito além do que uma dorzinha no estômago, porque você, por acaso, passou a hora de comer. E Jesus disse que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quantas vezes nós vemos, até no Brasil, a gente tem visto terremotos. E Jesus Cristo disse que isso são os princípios das dores. Só o princípio. Só tem começado as dores. O que significa que nós estamos dentro da tribulação. Não é a grande tribulação, mas na tribulação nós já estamos. Porque é o princípio das dores que nós já estamos vendo há muito tempo. Então, isso aqui, quem está dizendo é Jesus. E nós vamos amanhã entrar no caminho do sangue, no caminho dos mártires. Tudo isso Jesus Cristo fala, é Ele, é Deus profetizando, dizendo. E aqui nós vemos Israel. E aqui nós vemos tudo que precisamos ver. É tão bom pararmos para estudarmos isso. Porque de uma hora para outra nós estamos muito interessados
na internet, no YouTube, nas outras coisas, que na maioria das vezes não nos levam a olhar a realidade do momento em que estamos vivendo. É preciso que nós saibamos qual a estação que nós estamos vivendo. Que estação você está vivendo? O inverno utópico? Ou você vem com Jesus para olhar os campos? Amém? Amanhã continuamos. Pastor, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.